O documentário O Contestado, Restos Mortais, lançado em 2010, foi exibido no festival É Tudo Verdade e dirigido por Silvio Bach, um grande cineasta brasileiro. Além de produzir filmes, também é jornalista, escritor e poeta. A obra aborda a Guerra do Contestado, ocorrida no sul do Brasil, a qual foi marcada pela intensa luta entre jagunços e coronéis por terras e por poder. Além disso, questões como desigualdade e misticismo são amplamente discutidas, no que diz respeito aos combatentes de diferentes realidades socioeconômicas e aos líderes proféticos das manifestações. A Guerra do Contestado ocorreu entre 1912 e 1916, e uma de suas principais motivações foi a construção de uma ferrovia pela empresa Brazil Railway Company, contando com o apoio do governo e de coronéis locais. O projeto tomou terras de milhares de camponeses, os quais ficaram sem o seu sustento. Além disso, após o fim da obra, muitos trabalhadores que foram levados para a região ficaram desempregados, permanecendo na região sem qualquer apoio da empresa ou do governo. Em um contexto de miséria e insatisfação popular, surgiram lideranças religiosas de caráter messiânico, como o monge José Maria, o qual, além de oferecer conselhos e atuar como curandeiro na comunidade, passou a criticar a República e defender ideias monarquistas. Preocupado com o rumo que a organização poderia levar, o governo enviou tropas militares para atacar a região com armamento pesado. Eles tinham essa ideia, eles pensavam nisso. Eles pensavam porque eles acreditavam no João Maria. E o João Maria dizia que a República era a lei do diabo, que a monarquia que era a lei de Deus. O documentário busca apresentar mais detalhes sobre o evento, o qual é pouco visibilizado, por meio de relatos de pessoas da região, entrevistas com historiadores e folcloristas e, de forma inusitada, gravações de sessões mediúnicas nas quais médios incorporam personagens da guerra. A produção cinematográfica sensibiliza e emociona o espectador. Tá todo mundo inconsciente. Isso é uma coisa linda. Você tem gente chorando, gente rindo, gente dando testemunhos raivosos, tem gente dando testemunhos maravilhosos, lentos, assim, com tonalidades românticas. É uma coisa estranhíssima. E que pontua o filme, que é constituído de entrevistas de pessoas todas com doutorado, tem 20 pessoas com doutorado no tema, até um brasilianista, eu trouxe dos Estados Unidos, que fala maravilhosamente, fala português e tudo. E tenho entrevisto velhíssimos. Entrevistei pessoas de 90, 100 e poucos anos, que não são da época. A obra trata de diversas questões de suma importância em meio ao estudo do processo histórico-político brasileiro. Dentre elas, a glorificação de figuras históricas moralmente controversas. A Batalha do Irani, um dos emblemáticos conflitos da Guerra do Contestado, resultou na morte não só de José Maria, mas também de João Gualberto, um dos oficiais do exército envolvido na violência desmedida contra os sertanejos. O João Gualberto levou a arma dele, o José Maria chegou e largou o facão de lá, no meio da testa, e fez 2 cabeças. Mas também já saiu, estourou lá, ele só chegou com o taio na cabeça, ainda saiu o tiro, pegou bem certo no peito do José Maria, foi o Jango para cá e o José Maria para lá. Caíram mortos. E ali estourou. Após o seu falecimento, buscou-se por meio da organização de um grande funeral que objetivava a comoção popular, manipular a narrativa para um viés idealizado no qual João Gualberto seria um grande herói. Quando ele morreu e que trouxeram o corpo dele, ele foi recebido como herói. Agora, na minha opinião, a operação que ele executou é que foi desastrosa, por imprudência dele, e negligência sobre certo aspecto. Nesse sentido, o filme ressalta a necessidade de reconhecer que os dois lados da guerra estavam em patamares de forças desiguais, o que mostra o caráter cruel da ação militar na região. Mas a gente não pode esquecer que havia um jogo de forças desiguais. Uma coisa é
são empresas estrangeiras, apoiadas pelo próprio órgão repressor. Do outro lado, camponeses, pequenos lavradores, comerciantes. Então, se a gente esquecer que essas forças são desiguais, a gente tende a achar que, afinal de contas, todo mundo cometeu absurdos. Então, é melhor esquecer do que relembrar. Um aspecto crucial da obra é a questão da terra na compreensão da Guerra do Contestado, a qual foi marcada pela disputa por terras e poder advinda da mudança das relações socioeconômicas após a instalação das empresas na região. É esse jogo entre posse e propriedade, justo e injusto, legal e ilegal, que faz da experiência do Contestado o exemplo emblemático da luta pela terra no Brasil. Quando chega a ferrovia e junto a empresa colonizadora e na sequência a madeireira, isso provoca uma mudança naquelas relações econômicas e sociais que tinham ali muito profunda, muito. Os coronéis, o que trataram de fazer? Trataram de se adequar aos novos tempos e romperam aqueles laços que tinham. Eles já não precisavam mais daqueles laços que ele tinha antigamente com o caboclo, com o parceiro dele, sabe, com o camarada dele. Não precisava mais daquilo. Outras forças estavam entrando e ele precisava se adequar. Esse foi o grande rompimento que teve social no Contestado. No contexto de advento capitalista na região, com a implantação de companhias estrangeiras na área, o filme apresenta a ideia comum da época de que o caboclo era uma pessoa preguiçosa, pouco dedicada ao trabalho. Outro ponto importante do documentário é a necessidade de compreender a dinâmica cultural interna da comunidade e, a partir disso, não ter uma visão simplista dos sertanejos como fanáticos. O filme também explora a estrutura dos redutos, os quais eram locais de resistência e organização coletiva das pessoas da comunidade. Nesses redutos, a condição de sobrevivência era precária e o autoritarismo passou a ser um elemento frequente na organização da população, a qual era muitas vezes pressionada ou obrigada a participar do movimento. Eu não penso que a intenção original era se criar uma sociedade com as características que os últimos redutos tiveram, que era extremamente autoritária, violenta, coercitiva, que não respeitava a diferença de maneira nenhuma e que obrigava as pessoas a fazerem parte do movimento. Então, sim, o final do movimento, ele talvez seja o oposto do que a gente espera de uma sociedade igualitária hoje. Nesse sentido, a produção cinematográfica destaca que os sertanejos que moravam na área do confronto sofriam coerção e manipulação constantemente, tanto pelos sertanejos que objetivavam reunir o máximo de pessoas para incluírem nos redutos, quanto pelos oficiais militares que buscavam sanar o problema de alocação e conter as massas. Chegava e acampava, eles não deixavam de saber se era a sua terra ou minha ou o que é. Eu chegava, acampavam ali, pronto, e deixa quieto, senão tem que brigar, não? E se pudesse pegar alguma pessoa, eles iludiam aquela pessoa até que acompanhava eles, né? Tanto os militares, da Força Oficial, do Exército e dos Estados, quanto os sertanejos tentarem puxar para eles compulsoriamente a população local. Os dois lados procuram fazer isso. E isso acontecia com os redutos, mesmo quando eles sabiam que as condições de sobrevivência dentro dos redutos eram precárias. Nesse contexto de miséria, a religiosidade e espiritualidade ganharam forças, e os jagunços, que careciam de apoio do governo e eram continuamente pressionados, se converteram ao monge João Maria, que, segundo os relatos, realizava curas e pregações, o que fez com que ele unisse e representasse uma massa oprimida e empobrecida no contexto da guerra em questão. Dali saíram em tal estado de exaltação mística que alguns, dizem, chegavam a enxergar cavalos de fogo descendo do céu do exército encantado de São Sebastião para socorrê-los na luta. Então imagina a força, a energia espiritual que eles possuíam para enfrentar canhões, metralhadora, enfim, canhões não tinha no combate ali, mas tinha metralhadora. Eles não tinham medo. E morrer para eles era secundário, porque eles não acreditavam na morte. Morrer de morte morrida só o inimigo. Eles passavam para o outro lado. Iam e voltavam incorporados no exército encantado de São Sebastião.
O documentário aborda uma guerra pouco discutida na odinidade brasileira, uma vez que várias pessoas foram mortas na luta por seus direitos, seja por terras, seja simplesmente pela liberdade. Assim, o contestado não foi um simples confronto entre a população desfavorecida e militares, foi também um palco de uma ampla desigualdade no que tange o ideal trabalhador estrangeiro e o camponês ou caboclo preguiçoso. Nesse sentido, cabe mencionar o preconceito contra os povos marginais, questão em pauta atualmente, e o direito à moradia, não executado de forma plena pelo governo brasileiro. Além disso, outra colocação do documentário é a questão religiosa, em que permeiam aspectos de tolerância, fanatismo e desvalorização desta pela sociedade. Por fim, é evidente que o episódio narrado pelo documentário é de suma importância para o processo histórico brasileiro, não só por destacar o conflito pouco difundido atualmente, como também por abordar diversos aspectos sociais extremamente relevantes, principalmente em relação à política, à desigualdade e à tolerância religiosa. Há muitos anos firmados, uma divisão de terra da capital Rio de Janeiro, depois de uma grande guerra. Tinha rebeldes e jagunços contra as tropas militares, Nega Jacinta e João Maria.